Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 21 de junho, véspera de mais um jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Glorioso, que puxa a fila na ponta da tabela, precisa vencer para manter as coisas dentro da sua normalidade. E como é bom dizer que a normalidade no Brasileirão é ver o Glorioso na ponta da tabela. Desde a terceira rodada, a liderança é nossa. E se a gente fizer a nossa parte, segue dessa maneira em mais uma rodada da competição. O Cuiabá aqui dentro de casa, de certa forma, está pressionado para conseguir o resultado. Afinal de contas, nos seus domínios, na Arena Pantanal, o Dourado ainda não venceu. 2 empates, 2 derrotas. Perdeu para o Atlético Mineiro, sendo goleado na ocasião, perdeu para o Grêmio e empatou com o Red Bull Bragantino e também com o Curitiba. Já fora de casa, conquistou resultados muito importantes, como, por exemplo, o empate diante do Corinthians na Neoquímica Arena, a vitória para cima do Cruzeiro e também para cima do Goiás. Por que eu destaquei essas partidas? Porque nesses jogos, o Daverson balançou as redes, ou seja, diretamente o centroavante que está suspenso e, portanto, não enfrenta o Botafogo, ajudou a equipe do Cuiabá a conquistar 7 dos 12 pontos que tem na competição. Inclusive, a ausência do Daverson deve ser bastante sentida pela equipe adversária. Quem deve jogar no seu lugar é o Pita, atacante paraguaio, que no ano passado defendeu o Juventude, mas ele está há 15 jogos sem saber o que é balançar as redes. E que assim continue. Por falar em atacante sem balançar as redes, na equipe do Cuiabá, o único jogador de ataque que fez gol no Campeonato Brasileiro foi justamente o Daverson. Todos os outros gols marcados pelo Cuiabá na competição foram marcados ou por meio-campistas ou por defensores. Importantíssimo o Botafogo sair vitorioso nessa quinta-feira. Agora, para conquistar esse resultado, claro, precisa neutralizar os pontos fortes do adversário e explorar os seus pontos fracos. E é disso que se trata esse vídeo análise Assim Joga o Cuiabá, de Antônio Oliveira. Só que antes da gente entrar no tema principal desse vídeo, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like, sempre muito importante. O YouTube funciona dessa maneira, você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. Se você não for inscrito no canal, inclusive nesse momento, peço por gentileza que clique no botão inscrever-se, porque dessa forma você fortalece demais aqui o nosso trabalho e nos ajuda a alcançar os 32 mil inscritos. Um outro recadinho especial para passar nesse momento é que a PagBet é parceira do Fala Fogão. Tá pensando em fazer a sua fezinha na vitória do Glorioso lá na Arena Pantanal? Você pode fazer o seu cadastro na PagBet através do link que eu coloquei aqui na descrição. Se cadastra, a partir de R$1 você pode fazer o seu depósito, você também consegue fazer o saque muito rápido via Pix e é tudo simplificado e facilitado. Mas, se você precisar de algum apoio, algum suporte, a plataforma está lá disponível para te dar esse suporte 24 horas. PagBet, acertou, tá pago. Faça a sua fezinha, mas com responsabilidade sempre. Beleza? Dito isso, Fogão, vamos em frente e começamos aqui contextualizando. A equipe do Cuiabá é 14ª colocada no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo, desde a terceira rodada, lidera o campeonato. O Glorioso vem liderando de maneira muito consistente. Mas precisamos, claro, vencer essa partida para seguir dessa maneira. Nessa quarta-feira, o Palmeiras visita o Bahia. Todos os botafoguenses estarão secando certamente o Alviverde. Se o Palmeiras não vencer, o Botafogo na quinta tem a chance de abrir uma gordurinha, 4 pontos para cima do Palmeiras, o que não seria nada mal considerando que no fim de semana tem o confronto direto diante da equipe Alviverde lá no Allianz Parque. Porém, a gente sabe que o Palmeiras é favorito diante do Bahia e pode sim acontecer uma vitória lá na Fonte Nova, obrigando o Botafogo, de qualquer maneira, a vencer a equipe do Cuiabá. Se o Palmeiras vencer nessa quarta, ultrapassa momentaneamente o Botafogo. E por isso, lá na Arena Pantanal, diante do Dourado, o Glorioso precisa fazer a sua parte. Até aqui no campeonato, o Botafogo tem 2 vitórias como visitante e 2 derrotas. Venceu Bahia e Flamengo, perdeu para Goiás e Atlético Paranaense. Vencendo a equipe do Cuiabá, inclusive, o Glorioso iguala a campanha do Palmeiras como visitante, o que, claro, é muito importante. Agora, como venceremos a equipe do Dourado? Em primeiro lugar,
Muito importante destacar que o Cuiabá tem muita dificuldade com cruzamentos. Muita dificuldade. A equipe do Cuiabá marca de forma espaçada e por diversas vezes os jogadores de ataque estão com liberdade dentro da grande área. Teve uma jogada, por exemplo, em Cuiabá e Grêmio, partida essa vencida pelo tricolor gaúcho, que um cruzamento da direita, numa situação de inferioridade numérica, o Luiz Soares estava sozinho dentro da grande área contra 3, 4 marcadores do Cuiabá e teve todo o espaço do mundo para emendar um voleio, seria inclusive um golaço. Mas acabou não saindo gol nessa jogada. Mas conseguiu a finalização muito perigosa. Em outras situações, o Cuiabá também demonstrou dificuldade em marcar jogadas de escanteio, jogada de bola parada, e essa a gente sabe é uma arma muito importante do Botafogo. Seja com falta lateral, seja com escanteio, seja com bola rolando, cruzamento na área do Cuiabá pode ser uma porta de entrada para a gente construir o resultado e sair com os 3 pontos. Um outro ponto que vale destacar são as bolas nas costas da defesa. 2 jogos em que 2 jogadas idênticas eu consegui identificar. Primeiro diante do Atlético Mineiro, lá na Arena Pantanal, e depois também contra o Goiás, lá na Serrinha. Meu amigo, o Cuiabá, quando decide colocar um bloco médio de marcação, ou seja, marcar de intermediária a intermediária, como usualmente o Botafogo faz, as costas da defesa ficam muito desprotegidas. Isso porque o Cuiabá não faz uma pressão no portador da bola tão eficiente, concede tempo e espaço. E bons jogadores com capacidade de lançamento, com tempo e espaço, conseguem colocar a bola onde bem entendem, né? É o caso, por exemplo, do Marlon Freitas, que deve ser o titular, claro, nessa partida lá na Arena Pantanal. A gente sabe da capacidade que o Marlon tem de explorar esses lançamentos. E diante do Atlético Mineiro e diante do Goiás, o lateral esquerdo sofreu com essas bolas nas suas costas. Contra o Galo saiu o gol. Bola lançada nas costas do lateral, o ponta chegou, conseguiu pegar esse lançamento, cruza rasteiro, o jogador que é o Johan faz o gol pro Galo. Já diante do Goiás, o Dieguinho chega para finalizar, bate cruzado, perde o gol, mas foi uma grande oportunidade. Lançamento nas costas do lateral quando o Cuiabá estiver com o bloco médio de marcação. Vamos prestar atenção nesse tipo de jogada. Também vale destacar aqui, Fogão, além de cruzamento e lançamento nas costas da defesa, a dificuldade que o Cuiabá tem de marcar os contra-ataques, especialmente quando joga na Arena Pantanal. Quando joga em casa, de repente se sente mais confortável para tentar marcar um pouco mais em cima o adversário, sair para o jogo, e dessa maneira sofreu bastante nas partidas que jogou lá na Arena Pantanal. Contra o Atlético Mineiro, então, nem se fala. Foi goleado, basicamente falando, com jogadas construídas em contra-ataque. A equipe do Cuiabá tem muita dificuldade de fazer essa recomposição. Inclusive, se o Botafogo utilizar os seus ataques rápidos, saindo com grande velocidade, subindo com 3, 4, existe grande possibilidade de, nos contra-ataques, a gente conseguir fazer 1, 2 gols. O Atlético Mineiro construiu a sua vitória, conforme eu disse, dessa maneira, porque o Cuiabá, na hora de fazer essa recomposição, não é tão eficiente assim. Teve inclusive uma jogada contra o Atlético Mineiro que os caras saem atrás dos jogadores do Cuiabá, mas aceleram de tal maneira que no fim das contas tava 3 contra 1, 3 contra 2. Os jogadores do Cuiabá não conseguem fazer uma recomposição da forma mais eficiente possível. Então, se o Botafogo, quando estiver sendo atacado, conseguir recuperar essa bola e acelerar o passe, não precisa ser sempre, tem que ser com inteligência. Mas a gente pode encontrar muitos espaços para conseguir chegar no gol do Walter. O Cuiabá, que tem, basicamente falando, a mesma linha defensiva sempre, atuando, né? Atua com o Matheus Alexandre de um lado, o Riquelme do outro, 2 laterais que acabam sendo bastante utilizados quando a gente fala do Cuiabá buscando atacar o seu adversário. Essa, inclusive, é uma característica muito marcante do Dourado, atacar pelos lados do campo. Tanto pela esquerda quanto pela direita, mas destaco principalmente o lado direito. Sem o Daverson, a gente não sabe como o Cuiabá vai agir em relação ao centroavante. Eu analisei 12 situações de perigo que o Cuiabá gerou para os seus adversários. E em 8,
o Daverson esteve envolvido ou fazendo gol ou quase fazendo gol. E por diversas vezes com cruzamentos na grande área, partindo de um lado ou partindo do outro. Por isso, a defesa do Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo tem que estar muito atento às construções de jogada pelos corredores laterais. Mas não se engane, não pense que o Cuiabá vai apenas ficar cruzando bola na grande área o tempo inteiro. Por diversas vezes, essa jogada que está no corredor lateral acaba gerando uma finalização frontal. O Cuiabá tem volantes que chegam para finalizar. E o Botafogo vai ter que ter atenção a isso. Não podemos afundar dentro da nossa grande área e deixar a frente da grande área desprotegida. Quem faz muito esse tipo de jogada é o Wellington Silva, que atua pela esquerda, portanto, em cima do Di Plácido. É um jogador mais arisco, gosta de um salseiro danado, não é tão efetivo assim fazendo gol, dando assistências, mas é um atleta que pode costurar para dentro e rolar para quem chega aqui na frente da grande área. Então temos que ter atenção a esse tipo de situação. Repito, como o Daverson não vai jogar, não dá para saber qual é o comportamento em relação ao Pita, que há 15 jogos não balança as redes. Pode ser que o Cuiabá busque seguir explorando o centroavante? Pode. Vai ser tão efetivo quanto o Daverson? Dificilmente, porque o Pita tem característica distinta do Daverson e a equipe já está familiarizada com a movimentação do Daverson. Isso pode ser um ponto muito favorável à equipe do Botafogo. Foram várias situações de perigo que o Cuiabá levou para os adversários com cruzamentos para o Daverson, mas a nossa defesa, você sabe muito bem, se comporta bem pra caramba nesse tipo de situação, especialmente com a figura do Adrielson. Vamos ver como que o Cuiabá vai buscar atacar o Botafogo. Os lados do campo devem ser bastante utilizados, cruzamento é uma arma e essas finalizações frontais. Mas ó, sinceramente, que bom que o Daverson não joga. É um jogador enjoado, sabe fazer gol, é um cara que dá trabalho para as defesas adversárias. Meio folclórico é verdade, mas tá sempre deixando dele, né? Contra o Botafogo, a gente não corre esse risco. E ó, vencer o Cuiabá é extremamente importante, não só pensando também no campeonato. Nunca é demais lembrar que a última vez e única que o Botafogo venceu o Cuiabá em 5 confrontos foi em 2019. E de lá pra cá, nenhum gol marcado. Tem tabu nessa história. E se tem uma coisa que o Botafogo gosta de fazer sob o comando de Luiz Castro, é quebrar tabu. Que seja mais um, para que tudo siga dentro da normalidade. O Fogão na liderança. Tá confiante para essa partida? Eu estou confiante, acredito que o time vai voltar ligadaço dessa pausa da data FIFA. A gente sabe que a gente tá com alguns probleminhas físicos, né? Marçal, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Segovinha voltou a treinar, de repente é relacionado, mas a gente tem tudo para vencer, Fogão. Temos tudo para vencer e seguir na primeira colocação. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre a equipe do Cuiabá, sobre esse confronto. E lembre-se sempre, amanhã eu tô de volta com conteúdo na hora do almoço, com vídeo às 17 horas, novo horário aqui do canal para vídeos. E o pós-jogo, amanhã, depois da partida diante do Dourado, começando ali por volta de 11 da noite. Fechou? Um grande abraço e até a próxima!